Porque hoje se fala muito em segurança, mas segurança pública não é só o policial que precisa ser muito valorizado. Mas não se faz somente na lógica da polícia, mas segurança pública é o todo, é o Estado permanente entregando os direitos que a nossa população precisa. Reindustrializar o Estado do Rio de Janeiro. Para ter um emprego digno, de qualidade, com boa remuneração, nós precisamos de indústrias. A gente vai ser eleito com um programa para revolucionar o Estado do Rio de Janeiro. Se a LERJ quiser essa pecha de a LERJ inimigo do povo, é com eles mesmo. Porque eu não sou só um político e aqui não é uma candidatura só do William Siri. É uma candidatura de um projeto que o pessoal já vem colocando para o Estado do Rio de Janeiro há muito tempo. Estamos aqui com William Siri, vereador no segundo mandato pelo PSOL, morador da Zona Oeste, economista por formação e fundador de um coletivo que se dedica a projetos sociais. Você está no seu segundo mandato. Nunca teve passagem pelo executivo. Nunca. Como é que você acha que você vai convencer o eleitor que você tem experiência suficiente para comandar um estado de 17 milhões de habitantes e mais ou menos a mesma quantidade de problemas? Berenice, primeiro quero agradecer por essa oportunidade aqui. Aqui no Tempo Real você faz um trabalho incrível na política do Muito Rio de obrigada. Janeiro, então eu me sinto honrado por estar aqui conversando com cada um e cada uma que acompanha também esse trabalho maravilhoso que a Berê vem tocando. Bom, olha só, eu fico muito orgulhoso de olhar os últimos 30 anos do Estado do Rio de Janeiro e o executivo, né, que veio Cabral, Wilson Witzel, Pezão, enfim, Garotinho e agora o Cláudio Castro. Que bom que eu não participei desse executivo, porque assim, imagina só que eu não estaria aqui com essa cara totalmente limpa, com vontade e querer transformar o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que isso, para mim, é um primeiro ponto que bom que eu não passei no executivo. O segundo ponto é justamente, eu sou nascido e criado no quilômetro 32, antiga Rio São Paulo, ali em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Hoje moro em Campo Grande. Hoje moro em Campo Grande, na minha querida Zona Oeste. Digo isso por quê? Porque eu tenho 33 anos, me formei em economia aqui na Cândido Mendes, e assim, eu tenho certeza que o estado do Rio de Janeiro precisa de alguém com muita dedicação e que vem justamente do povo. Eu sei o que é pegar trem, eu sei o que é pegar um ônibus lotado, eu sei o que é sofrer por não ter equipamentos culturais, porque na região que eu moro, tanto em Campo Grande, na Zona Oeste, como na Baixada também não tem equipamentos culturais para a juventude. Então, assim, eu me sinto muito capacitado, porque foi justamente olhar para a cidade e para o estado e ver as desigualdades sociais que me trouxe até aqui. E outra coisa, né, hoje eu estou no meu segundo mandato, também sou, líder da bancada do PSOL, então assim, a gente está fazendo um trabalho muito grande, porque eu não sou só um político, e aqui não é uma candidatura só do William Siri, é uma candidatura de um projeto que o pessoal já vem, colocando para o estado do Rio de Janeiro há muito tempo. Por falar em PSOL, o seu partido é um partido que a gente sabe que não é, assim, muito fácil de lidar com os outros partidos. E a gente tem visto aí uma questão que tem sido muito debatida nos últimos tempos, que é a relação entre o executivo e o legislativo, mais Uhum, especificamente entre Palácio Guanabara e Assembleia Legislativa, uhum. né. A gente teve desde o Wilson Witzel aquela dificuldade que ele teve, que acabou desembocando no impeachment, e depois teve em seguida um governo como o do Cláudio Castro, que precisou fazer muitas concessões para manter essa governabilidade. Com essa questão do pessoal ser um partido um pouco mais difícil de dialogar com os outros, como é que você acha que seria um governo com a sua negociação com a Assembleia Legislativa? Primeiro, Berê, você está vendo aí, acompanhando como é que o governador interino vem fazendo muito pelo estado do Rio de Janeiro, que a gente não imaginava que poderia, por exemplo, ter uma agenda de valorização do servidor público. Ele deu recomposição e já está demonstrando que quer deixar o governo colocando o reajuste dos próximos anos. Ele, ao mesmo tempo, está fazendo uma limpa de mais de 4 mil, que vocês noticiam diariamente, mais de 4 mil pessoas que serão comissionadas, que sequer tinham crachá para trabalhar. Ao mesmo tempo, assim, está fazendo um pente fino em autarquias, em contratos de várias secretarias, 80% de algumas secretarias eram tudo fantasma. Então, assim, está colocando uma agenda para o estado do Rio de Janeiro, e digo mais, desde lá do Tarcísio Mota em 2014, 2018, o nosso partido sempre falou que era importante e dava para valorizar os servidores
públicos do estado do Rio de Janeiro, que dava para fazer um pente fino e acabar com essa politicagem. E hoje, eu digo o seguinte: 10% do que o Ricardo Couto vem fazendo é o que o pessoal sempre falou que dava para fazer. Então, ele está fazendo uma partezinha do que o programa do pessoal sempre apontou um outro caminho de governabilidade, e principalmente da onde eu venho. Desde 2016, eu vou para o calçadão de Campo Grande, desde janeiro de 2016. Calçadão de Campo Grande, pegando minha caixa de som, um microfonezinho, fazendo política. Calçadão de Campo Grande, Santa Cruz, Bangu. E ali eu me construí com o povo. E eu sei como é que é aqui na Câmara dos Vereadores. Quando tem o povo em qualquer pauta, os vereadores pensam uma, duas, 10, 20 vezes até votar contra o povo. Então, assim, a gente vai ser eleito com um programa para revolucionar o estado do Rio de Janeiro. Se a LERJ quiser essa mesma pecha do Congresso inimigo do povo, quiser essa pecha de alerge inimigo do povo, é com eles mesmo. Mas nós entendemos que o executivo tem muito poder para apontar para uma outra agenda de revolução na educação, na economia e na política, e ao mesmo tempo, se eles quiserem ter essa pecha de inimigo do povo, no caso, alerge inimigo do povo, é com eles mesmo. Então, assim, a gente tem muita confiança que nós vamos chegar, vamos para o segundo turno e vamos ganhar o governo do estado, porque o povo estará conosco e vai chancelar esse projeto que nós estamos defendendo. Você falou, para mim, uma grande novidade, porque sempre identificamos William Siri com a zona oeste da capital. Você falou Exatamente. embaixada. Mas, de qualquer maneira, você é muito identificado com Lógico. a capital e agora, digamos, região metropolitana. Uhum. Mas a gente sabe que para o governo do estado, numa campanha para o governo do estado, o interior é fundamental. Sim. Como é que você pode pensar em atingir o interior, se o pessoal, por exemplo, não tem prefeitos no interior, quem seriam as pessoas que te apoiariam para levar o seu discurso para os outros municípios, para as outras regiões do estado do Rio? Isso é muito importante, que vai ser em primeira mão. A nossa vice, a Juliana, que é uma historiadora, já foi candidata a prefeita por Volta Redonda, é moradora de Volta Redonda, então é do interior. A gente está abrindo agora, a gente vai ter uma mulher negra historiadora que conhece muito o interior, porque é isso, eu conheço muito de Baixada Fluminense, eu conheço muito da cidade do Rio de Janeiro, até porque eu estou no meu segundo mandato. Então nós estamos trazendo agora uma composição internamente no partido, porque o interior também vai ser olhado com a nossa vice, que é a Juliana, que é uma historiadora, como eu disse, fundamental. Então, assim, a gente tem um planejamento para o estado como um todo. O interior não vai ser deixado de lado só a partir da minha candidatura. A gente está pensando o estado porque nós precisamos de um projeto. O estado do Rio de Janeiro hoje não tem um projeto. Qual é o projeto de segurança? Qual é o projeto para da educação? A educação hoje a gente vê que foi tomada pelo bandido do Rodrigo Bacelar, que colocou lá, botou o Thiago Rangel para roubar mais de R$ 1 bilhão da educação. Então, assim, nós podemos falar de economia. Qual o projeto para a nossa juventude não ir para o tráfico, não ir para as organizações, essas facções, né, criminosas, que estão aí aliciando nossos jovens? Qual é o projeto de esperança que nós temos para fazer com que esse jovem possa almejar um emprego digno para ele? Então, por isso, nós temos um projeto em desenvolvimento econômico, que essa é a minha formação como economista, e nós queremos reindustrializar o estado do Rio de Janeiro. A gente vem uma decomposição, uma desindustrialização desde a década de 80 no Brasil, e o estado do Rio de Janeiro sofreu muito com isso. E quando a gente olha ao mundo para ter um emprego digno, de qualidade, com boa remuneração, nós precisamos de indústrias. E essa reindustrialização que nós queremos é com a agenda ambiental, porque é possível. É exatamente assim que nós queremos olhar. Por isso que a Juliana vai ser fundamental, olhar o interior, olhar a região metropolitana, porque da onde eu vim, né, da onde eu estou hoje, como vereador da cidade do Rio de Janeiro, a gente também vem aprendendo bastante. Então, assim, o interior jamais vai ser largado, por isso que a Juliana é a nossa vice. E se você, tivesse que escolher um único projeto, aí você é governador e eu só vou poder realizar um projeto, aquele que é a cenourinha que o coelho vai prende no nariz e vai correndo atrás, qual o projeto que você fará como governador? Qual o projeto que é aquele que você vai perseguir do primeiro ao último dia e vai dizer: "Essa vai ser minha marca como governador"? Ensino integral nas escolas, nos CIEPs, porque nós já tivemos isso com o Darcy Ribeiro e Brizola. Você pode gostar do Brizola ou não, mas a verdade aí você sabe muito bem disso. A minha mãe sempre fala, meu filho, nos CIEPs nós tínhamos cultura,
eram 4 refeições, nós tínhamos oftalmo, dentista, essa lógica que o Eduardo Paes faz de tempo integral, para que a criança fique até 2h30 da tarde, como é que uma mãe vai trabalhar sabendo que seu filho vai sair 2h30 da tarde? Eu quero revolucionar a educação. Eu tenho 3 pilares: a nossa revolução política, porque o pouco do que o Ricardo Couto está fazendo para moralizar e dar um gás, principalmente em concursos e valorização dos servidores. A revolução econômica com uma reindustrialização e principalmente pensando no pequeno e médio comerciante, empresário. Mas a educação é algo que eu vou correr atrás do primeiro ao último dia, porque já coloco aqui, nos 6 primeiros meses, nós vamos pegar primeiro 30 CIEPs, investir fortemente, principalmente nos lugares que têm mais dificuldade no estado do Rio de Janeiro, como Alemão, como Penha, como Camará. Nós vamos botar nos 6 primeiros meses ensino integral para que as pessoas comecem a perceber, porque no meu segundo mandato eu fiz 2 relatórios de educação. Eu nunca mais eu esqueço isso. Eu ouvi de uma professora dizendo: "Siri, a educação, ela é um microcosmos do estado do Rio de Janeiro". Da nossa do no da sociedade, o microcosmo da sociedade. Então, assim, aquilo dali ouvindo de uma professora, porque todo mundo aqui já passou na mão de uma professora e de um professor. Então é uma sabedoria, por isso que sabedoria que a gente precisa, que eu tomei para mim, por isso que do primeiro ao último dia de governo, a educação integral, com a valorização dos nossos educadores, e para que essa nossa juventude se esteja capacitada para que no nosso segunda revolução, que é a revolução econômica, tem a possibilidade de pegar os melhores empregos. Então, assim, porque hoje se fala muito em segurança, mas segurança pública não é só o policial que precisa ser muito valorizado, mas não se faz somente na lógica da polícia, mas segurança pública é o todo, é o Estado permanente entregando os direitos que a nossa população precisa. Esse é o William Siri, candidato do PSOL ao governo do estado.